Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços, que prega mais empregos e menos impostos. E dentro desse princípio, hoje nós temos a satisfação de receber o professor Dr. Cássio Mesquita de Barros, que é advogado, professor titular aposentado de Direito do Trabalho da USP. E também que deu consultoria, foi membro, trabalhou na OIT durante 15 anos, que tem várias informações que podemos falar sobre exatamente um problema que está crucial hoje no Brasil, o problema da chamada terceirização, que eu gostaria de se chamar de prestação de serviço a terceiros, onde se discute hoje no Congresso e na Justiça do Trabalho como é que pode ser regulamentada essas atividades de prestação de serviço que são prestadas a terceiros. Boa noite, professor. Boa noite, prazer estar aqui. Obrigado por estar conosco aqui. Baseado nisso, professor, eu gostaria de saber como o senhor vê esse problema que hoje está sendo discutido, não só entre os empresários, mas principalmente no Congresso Nacional. No Congresso Nacional temos uma lei, até que foi criada uma comissão especial para discutir o problema de terceirização de prestação de serviços, para regulamentar, para pelo menos minimizar o problema que hoje nós temos de interpretação na Justiça do Trabalho, especialmente no enunciado 331. Que é o que praticamente regula essa atividade chamada terceirizada. Como é que o senhor vê isso e qual a sua posição com relação a isso, por favor, professor? Bom, na realidade eu vejo uma certa preocupação, porque eu não vejo traduzida fielmente a realidade do processo econômico. Porque esse fenômeno econômico conhecido como terceirização, que na verdade o equivalente jurídico é o contrato de fornecimento ou subcontratação, o contrato de serviço, fornecimento de serviço, que é o termo, na verdade, mais próprio do que a terceirização. E é que se trata de um processo crescente no mundo inteiro, decorrente da nova estrutura empresarial, da nova tecnologia e do processo que se chama de focalização. Hoje a empresa não é mais uma empresa de expansão horizontal, ela é uma empresa vertical, cada vez mais ela está se concentrando no seu objetivo central e está se desfazendo o quanto possível das suas atividades paralelas, que não são condizentes com a administração empresarial. E a terceirização, a meu ver, como assim é chamado, o processo da subcontratação, ou mais objetivamente, a contratação de serviços, é um ramo que apresenta muitos aspectos positivos, que não podem ser deixados de lado, porque a empresa transfere serviços a terceiros como forma de, em primeiro lugar, diminuir os seus custos, como forma de poder se concentrar mais na sua atividade principal. Pegando esse gancho, o senhor falou em diminuição de custo. Uma das coisas que fala que as empresas que contratam prestadora de serviço querem diminuir o custo e os empregados dizem que isso aqui seria uma precarização do trabalho. Como querem diminuir os custos, os salários são menores na empresa contratante do que os salários dentro da empresa contratada. O senhor vê isso como uma realidade? Não, isso eu não vejo como uma realidade. É evidente que uma equalização absoluta dos salários de pessoas que não são empregados, na verdade, depende também da especialização e dos tempos de casa, de maneira que não são absolutamente iguais. Mas não deixam de ser equivalentes porque há, inclusive, são decisões reiteradas da Justiça do Trabalho de que o cidadão no mesmo serviço, ainda que terceirizado, ele tem que ganhar o salário equivalente ao empregado, né? De maneira que isso. E aí é que está se fazendo uma confusão entre o processo de terceirização como um processo crescente, necessário para a especialização da empresa, para que a empresa possa se focalizar na sua atividade principal, com precarização. A precarização que é decorrente do
do salário baixo, etc., é uma aplicação equivocada da subcontratação da prestação de serviço. Porque a prestação correta para aquele que presta e ganha convenientemente, essa eu penso que não é prejudicial, ao contrário, é uma decorrência natural desse processo de verticalização da empresa para o seu objetivo principal. E de especialização das empresas prestadoras que otimizam os procedimentos e podem fazer um custo menor exatamente pela automatização, inclusive especialização daquela atividade. Exatamente isso que está muito bem colocado, porque, na verdade, o que se ouve falar é que o processo, na verdade, está sendo utilizado para precarização do serviço e precarização do salário. Eu penso que isso não corresponde à realidade. Ao contrário, a realidade dessa concentração não é essa, porque é evidente, é um processo que se chama focalização, que é natural. O senhor tem uma empresa, vem lá uma pessoa e diz: o senhor tem aí 50 empregados que estão trabalhando na limpeza da sua fábrica. Acontece que eu tenho uma empresa de limpeza especializada nisso. Eu coloco aqui os empregados, os 50, os 60, e o senhor até escolhe. Se não tiver bom, eu substituo. E quanto o senhor está gastando com todos os encargos e salários, etc., eu faço isso por um preço muito menor. Aliás, às vezes não precisa nem aumentar o número de empregados, pode ser até menos empregados, porque ele vai colocar máquinas, equipamentos especializados que a empresa não tem, e pode até diminuir o número de empregados que fazem a mesma limpeza que ele faria com os empregados se fosse contratado diretamente. E o custo dele é mais baixo porque ele compra em grande quantidade esse material para toma conta ou faz esse trabalho para 5, 8, 10 empresas da região. Tudo para ele é mais barato, né? Tudo para ele é mais barato que compra, como diz o senhor, até as máquinas, até os de sorte que o que eu vejo com preocupação é uma má compreensão da realidade do processo. E essa má compreensão está muito exteriorizada nessa separação que se faz, atividade fim e atividade meio, que lei nenhuma define isso, e nem pode definir atualmente, porque com o aumento, com a evolução tecnológica, atividades que eram principais hoje passaram a ser acessórias, de maneira que não há, sob o ponto de vista econômico, possibilidade de fazer essa separação. Essa definição não está clara hoje. Não está clara, ela precisamente não corresponde à realidade da empresa moderna. Então o senhor tem muita dificuldade de fazer esse tipo de separação, porque com o advento dessa tecnologia moderna, o que acontece é que a composição da empresa é outra, tecnicamente é outra. Atividades que eram fundamentais passaram a ser acessórias, de maneira que como é que o senhor vai nesse conjunto moderno fazer esse tipo de separação? Acho que é muito complicado. Então, acho que a primeira preocupação decorre dessa tradução ou dessa compreensão equivocada da realidade empresarial. Quer dizer, hoje nós estamos num processo, no século XXI, já com um processo onde existe a mão de obra praticamente hoje está exatamente centralizada na prestação de serviços. 70% da mão de obra brasileira hoje está na mão de obra na área de serviço. Exato. E não pode ser considerada, essas empresas não podem ser consideradas empresas precarizantes do setor empresarial, né? Não, ao contrário, na medida que o senhor aumenta a especialização, fica mais exigente o cliente e se apura a técnica da e qualifica, inclusive, o profissional. Qualifica. Quantas atividades hoje se tornaram atividades essenciais e que são muito melhor exercidas por um cidadão que está fazendo sempre aquilo. Aquela atividade específica e melhorar, inclusive, a produtividade daquela atividade específica. O senhor tem uma empresa imensa, com todo tipo de serviço. E acontece que, nos 16 anos que eu tive a oportunidade de ficar na OIT, eu verifiquei que as normas da Organização Internacional do Trabalho, nessa intermediação de mão de obra, têm adotado algumas posições que até estabelecem a viabilidade do processo chamado de terceirização. Por exemplo, na área da saúde, há uma convenção expressa no sentido de que pode se terceirizar, a Convenção número 161, que é de 1985.
A própria Convenção da OIT estabelece que essa terceirização é Estabelece possível. essa possibilidade. E tem a realidade prática, tem, por exemplo, situações de que a convenção coletiva regulariza a prestação de serviço. Por exemplo, na Mercedes-Benz, dentro do contrato da convenção coletiva, que pelo menos eu conheço de alguns anos atrás, a construção de bancos e ônibus é feita por um grupo que já tinha sido despedido, organizou uma empresa e terceiriza esse trabalho. Faz o ônibus e essa empresa entra e arruma todos os bancos, né? Então, a própria convenção coletiva admite o processo de prestação de serviço interno. Uma das características, exatamente, a gente antigamente chamava fábrica de automóveis, hoje a gente chama de montadora de automóveis. Isso mesmo, não são mais nada. Na fábrica não existe, não se fabrica mais nada. Eles se montam um carro, ou através de um processo de robôs, ou pessoas ou grupos que fazem determinadas atividades específicas, né? Precisamente, por exemplo, na área mesmo de cooperativa de mão de obra, a OIT prestigia muito a cooperativa, porque a cooperativa significa contratação direta, elimina o chamado gato, elimina o intermediário. Que introduz uma redução do ganho. A recomendação 1993, por exemplo, fala de estímulo das cooperativas, mas não estímulo das falsas cooperativas. Porque uma coisa é o cidadão interpretar mal a regra, e outra coisa é ele interpretar bem e realizar corretamente a sua atividade, né? E no trânsito se vê muito isso, tem muito infrator do trânsito, mas isso não quer dizer que não possa existir o trânsito, ele existe e é necessário. De maneira que o que precisa deixar claro, a meu ver, é ter uma noção correta da realidade, uma noção correta do que representa esse processo. Vou dar um exemplo, que é o exemplo da prática profissional. Na Justiça do Trabalho tem muita reclamação de ter chamado terceirizado contra a empregadora. Aí o juiz diz, não, eu faço, aqui no caso, eu adoto a condenação solidária. Essa é uma decisão, a meu ver, que desconhece a realidade. Porque o empresário, ele não conhece o empregado. O empregado é empregado da empresa terceirizada. O empresário contratante. Contratante. Ele não sabe as condições de trabalho, de salário, de tudo. Como é que ele vai... o cidadão que é trazido por solidariedade, ele nem conhece a realidade para se defender, não pode se defender. Porque os empregados são da empresa. São da empresa prestadora. Prestadora de serviços. E na empresa prestadora de serviços existe uma convenção coletiva entre a empresa e o sindicato da empresa que trabalha, os funcionários que trabalham nessa prestadora. Exatamente. E que não são iguais à convenção feita onde existe a tomadora. Por exemplo, a indústria uma metalúrgica, a convenção dele é feita com os metalúrgicos. A convenção feita, por exemplo, na área de informática, é entre dois sindicatos patronais e os funcionários que têm uma convenção diferente, com regras diferentes e com salários diferentes. Salários diferentes, reajuste, épocas de reajuste diferentes, tudo isso. Então, de maneira que e mesmo esse problema da solidariedade e da subsidiariedade, o que acontece na prática? A empresa está interessada em manter o seu cliente, de maneira que, quando ela é chamada para um processo de justiça do trabalho, ela vai lá, acerta com os seus empregados. Se estiver errado a forma de calcular, ela corrige, acerta e faz o acordo, de maneira que resolve. Grande parte das questões judiciais sobre esse assunto são resolvidas pela aplicação da subsidiariedade, ou seja, o empregador pagar apenas aquilo que a empresa terceirizada não cumpriu, né? Então, eu não entendo como é que... Mas o senhor acha que a subsidiariedade deve existir também na área do salário? Ou apenas na área, nos aspectos tributários? Não, existe, no geral, está sendo aplicada em geral. Em geral? Salário, tributos e tudo, né? Claro que se ficar restringido ao tributo, já grande parte do problema fica resolvida. Mas é geral. Mas o que ocorre é que, na verdade, por que não se atende a essa realidade? Se a simples subsidiariedade já resolve, porque a empresa dificilmente deixa de cumprir todas as suas obrigações, porque ela não quer perder o cliente. Uma outra pode ser que não tenha essa consciência, mas no geral se resolve. Mas não, parece que aqui se quer aplicar a lei para exceção. Não se cuida da realidade mesmo
vigente, ou seja, é preciso observar essa realidade, né? Mesmo porque existe prestadora de serviço, professor Cássio, que são economicamente mais fortes e mais sólidas do que a tomadora de serviço. É verdade. Então, na área de informática, por exemplo, isso é claro, tem muitas empresas que são multinacionais que prestam serviço a pequenas e médias empresas que não têm a menor condição de ser subsidiariamente ou solidariamente dos aspectos da tomadora. Precisamente, por isso é que Porque o processo... podia ter o inverso também, né? É o inverso. Por isso é que o processo... Se a tomadora não pagar os salários, quem paga é a prestadora. É a prestadora. Aí é diferente, porque a prestadora, chamada a juízo, ela, no geral, ela averigua o que foi reclamado e, se tiver razão, ela encerra o processo. Paga, encerra, resolve, e com isso se tem o processo resolvido, na grande parte, pelo princípio da solidariedade. Porque a solidariedade vai impedir até a defesa. Né? Existe um projeto, esse projeto que está tramitando no Congresso, que está sendo discutido, e uma das coisas é exatamente esse problema da solidariedade e da subsidiariedade em termos de pagamentos de impostos, né? Mas também temos outras alternativas, outras coisas que estão sendo colocadas, e atividade fim e atividade meio que nós estamos conversando. Essa atividade meio e atividade fim, quem defende muito acirradamente isso é a ANAMATRA, que é a Associação dos Magistrados do Ministério do Trabalho. Como é que o senhor vê essa posição, já que o senhor é um professor, advogado, essa posição dos juízes da ANAMATRA? Dizem que historicamente defende a atividade fim e a atividade meio. Bom, mas a história acho que já está passando, né? Eu vejo que há um desconhecimento da realidade e também uma postura que nega o que é evidente, porque o que é evidente é que a solidariedade ela não pode ser aplicada nos termos que a Matra sustenta, porque hoje em dia não define nada. Atividade meia, atividade fim, sob o aspecto econômico. Pela empresa econômica, a estrutura dela tem hoje atividades que eram fundamentais e que se tornaram acessórias, né? Mas é que eu acho que é uma posição, eu diria, pouco moderna, né? Que não observa a realidade do processo hoje em dia. E como o senhor ressaltou há pouco, o que acontece é que empresas que realizam através do contrato de prestação de serviços técnicos, o fazem com muito mais perfeição e com utilização de técnicas modernas, aparelhamentos modernos, e, portanto, tem uma contribuição fundamental no processo produtivo, né? Quer dizer, se hoje nós criarmos esses impasses que estão sendo discutidos, solidariedade, atividade fim, atividade meio, inclusive introdução de exigência de capital mínimo para uma empresa prestadora de serviço existir, coisa que não existe nas outras atividades, porque só a empresa prestadora de serviço tem que ter capital mínimo para existir, né? E depois escalonada pelo número de funcionários. Aliás, é uma coisa um tanto quanto, meu modo, complexa, porque se eu entro em uma concorrência, né, com 10 funcionários que a minha empresa tem, e ganho as três concorrências que eu estou participando. No fim, eu ganho as 3, eu estou com 30 funcionários, né? E não com os 10 que eu entrei em cada uma delas. Então, posso ser impugnado pelos outros concorrentes, porque eu só tinha 10 funcionários quando entrei na impugnação, e agora estou com 30, né? Então, eu tenho que mudar a capital, tenho que mudar antes de terminar, inclusive, o processo licitatório. Quer dizer, é um complexo que pode criar impasses, inclusive, na própria evolução e na praticidade da própria empresa prestadora de serviço, que hoje é a maior atividade econômica. Sem dúvida nenhuma. Eu vejo que esse processo impede até que o cidadão calcule a responsabilidade dele. Ele não pode fazer análise do risco do seu empreendimento, porque, de repente, o colocam como empregador de mais, como diz o senhor, 30, 40, 50, 100. Isso altera completamente a perspectiva do seu custo. E fica uma estabilidade jurídica por parte da empresa e do tomador também, né? Do tomador também. Do prestador e do tomador. Que está contratando uma empresa que não estava legalizada. E, por outro lado, o senhor está se metindo, está entrando num empreendimento em que o senhor não tem possibilidade de calcular o seu liability, a sua responsabilidade.
não pode nem fazer um estudo para saber se essa atividade sua é viável ou não no contexto econômico. Por quê? Porque ele não sabe calcular o custo dele. Amanhã esse custo pode ser multiplicado por 1000. Né? E eu tenho que ter uma reserva para fazer para implementar o meu setor, coisa que às vezes temos um certo setor de serviço, inclusive, que não é muito capitalizado, tem problema da própria evolução do micro e pequeno empresário. A maioria das empresas são micro e pequenas empresas de serviço. Né? Sem dúvida, hoje o cidadão tem que avaliar muito bem qual é o custo da sua empresa, qual é a responsabilidade que ele tem, para ver se ele pode realmente exercê-la de uma forma eficiente, para não perder dinheiro, para não depois causar o desemprego aí de centenas de empregados e tudo, né? De sorte que eu penso que é uma incompreensão, ou seja, devia haver uma compreensão melhor, um estudo mais profundo da realidade econômica em que está este processo crescente, que no mundo inteiro está crescendo. Uma outra questão que são levantadas nessa lei, e eu acho que isso tem uma certa resguardo, é o problema da segurança do trabalhador que vai trabalhar numa empresa tomadora de serviço. Quando a empresa prestadora de serviço, ela tem que ter garantias de que aonde o funcionário dela trabalhar tem que ter a segurança e a responsabilidade tem que ser do tomador do serviço e não da prestadora, porque ela não pode organizar segurança dentro da empresa prestadora. Eu acho que isso é um assunto que isso sim deveria ser conceituado e arregrado dentro de uma legislação. Né? Isso é objetivo, porque é preciso ver as normas de segurança, se a empresa satisfaz, e a tomadora de serviços precisa ter esse cuidado, porque isso é responsabilidade direta do empregador. E o empregador é aquele que fornece a mão de obra. Né? Pois é, se eu estou trabalhando num guindaste e eu sou prestador de serviço de manutenção do guindaste, o guindaste tem algum problema, a tomadora do serviço, evidentemente, que é responsável por aquela atividade, deveria ser responsabilizada por isso, e não a prestadora de serviço. Perfeitamente. E algumas regras de proteção nessa área do acidente de trabalho também, né? E agora a lei permite que a empresa principal, ela exija da empresa com quem faz um contrato de subcontratação ou um contrato de serviços, que ela exija, antes de fazer o pagamento do valor da terceirização, fazer uma avaliação e verificar todos os recibos de recolhimento de previdência social, fundo de garantia, etc. Isso a tomadora pode exigir da prestadora para que ela saiba perfeitamente que está contratando uma empresa que respeite as contribuições e pague em dia suas contribuições. Mesmo a legislação comparada mostra muito essa possibilidade. E a lei nacional, aliás, até a lei de previdência, que permite que o empregador, que é a empresa principal, exija o cumprimento de todas as regras para depois pagar os serviços. Né? Então, esse é um cuidado essencial. Isso na legislação deveria ser contemplada numa possível legislação. Ser contemplada no projeto. Sim, né? Em normas que possam afastar, porque tem um processo de contratação que é o lícito, o desejável, o que a empresa normalmente quer, e tem o ilícito, porque o ilícito não se pode excluir. Existem atividades ilícitas que são reguladas na lei, não é? Então, não é pelo fato de que existe essa situação. Eu me lembro, na época que eu estava na faculdade, a campanha do petróleo. O petróleo é nosso. E havia, então, uma teoria que não podia ser nosso, nós não teríamos competência, porque o brasileiro tinha mania de tirar vantagem. Ora, meu Deus, isso tem que corrigir esse defeito e não acabar com o petróleo. Acabar com o petróleo, nem dizer que não pode. Né? Não pode explorar o petróleo. Precisa sim cuidar que esse processo seja, como é uma modalidade hoje predominante em todos os países, né? Regular, por exemplo, a responsabilidade do serviço. Né? Então, professor, nós estamos no finzinho do programa.
Temos 1 minuto aí para suas considerações. O programa foi rápido, né? O senhor viu que passou rápido? 1 minuto para suas considerações finais e um recado exatamente para o setor que hoje, que é o legislador, que está criando uma lei, que está querendo criar uma lei sobre essa parte, como é que ele pode, o que ele tem que tomar em consideração quando legislar sobre essa área? Perfeitamente. Eu penso que ele tem que tomar em consideração a realidade deste fenômeno, que é o fenômeno que o equivalente jurídico é a subcontratação, representa no mundo de hoje, e os cuidados, ou seja, aqueles pontos em que devem ser realmente considerados e não se dedicar a conceitos puramente jurídicos, ou conceitos puramente teóricos, que nada tem a ver com a realidade. Essa é a preocupação nossa, a confusão que se estabelece em solidariedade e subsidiariedade, que se tornou um ponto principal na discussão. Chegou um momento em que o acordo só podia ser feito em torno da lei se fosse solidariedade, né? Não é, esse é um conceito hoje superado, de maneira que é preciso, sem dúvida, reconhecer. Em primeiro lugar, que é um processo predominante no mundo inteiro. Em segundo lugar, que é um processo econômico que tem as suas vantagens, e muitas vantagens. E que, em terceiro lugar, que pode ser mal interpretado e mal aplicado, como, aliás, tudo no mundo também pode ser aplicado, mal aplicado, e que não se confunda a má aplicação, a atividade ilícita com a atividade legal. Obrigado, professor. Obrigado pela visita nossa aqui no nosso programa. Obrigado. Nós agradecemos muito a sua participação no programa. Boa noite. Muito obrigado. Amigos e amigos, boa noite e até a próxima terça-feira, quando nós estaremos novamente nesse horário apresentando o programa Combate. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.